A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e nesse momento você está na nossa escola bíblica especial. Hoje nós vamos caminhar para estudar a lição de número 3. Olha, antes da gente entrar na nossa lição bíblica e antes de você ver aí a nossa vinheta entrar no ar, eu queria que você compartilhasse esse link com outras pessoas para que outras tantas pessoas possam participar conosco desse estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando essa série de lições em busca de sentido da vida, né? O sentido da vida, melhor dizendo, a mensagem do livro do Eclesiastes e também a mensagem de Cantares de Salomão. Então eu queria convidar você, nesse momento, a estudar a lição bíblica. Você aí, com a sua lição bíblica, com a Bíblia Sagrada, eu convido você a estudar conosco a lição de número 3 dessa nova série de lições. Você acredita que exista um tempo determinado para todas as coisas? É óbvio que às vezes a gente pensa isso no sentido generalizado, né? Não, com certeza no mundo há um tempo para todas as coisas. A gente até concebe isso de maneira intelectual. Mas uma pergunta mais próxima, uma pergunta mais pessoal. Será que você acredita que há um tempo determinado para todas as coisas na sua própria vida, na sua vida? Você sabia que nesse período que nós estamos atravessando de pandemia e de muitas incertezas, uma das coisas que mais cresceram do campo principalmente do cuidado psicológico é a ansiedade. Muitas pessoas desenvolvendo quadros de ansiedade. Há um dado que diz que aumentou em cerca de 33% a busca no Google para a seguinte expressão: como lidar com a ansiedade. É óbvio que a ansiedade ela é uma produção, um dispositivo desarmado em nós que faz a gente perder o controle daquilo que está à nossa volta. Agora, existe alguma forma da gente vencer isso? Existe alguma forma da gente encontrar a razão na existência, razão na vida, sem que nós tenhamos que gastar todo o nosso ânimo, gastar toda a nossa mente, todo o nosso estado psicológico? E esse é um ponto importante. A nossa lição de hoje, ela faz a leitura do capítulo 3 do livro do Eclesiastes. O nosso texto base diz assim: Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Essa expressão, né, esse versículo 11 que aparece aqui, ele lida de fato com essa nossa inconstância ou talvez com essa nossa falta de conhecimento de todo o tempo, né? Uma pergunta interessante que surge quando a gente fala disso é: como lidar com Deus que está fora do tempo, sendo que nós estamos presos ao tempo? E aí nós vamos descobrir que há alguns indícios na palavra de Deus, há algumas respostas na palavra de Deus para nos ajudar a viver a vida de uma maneira completa, de uma maneira íntegra, a partir daquilo que nós confiamos. Eu sempre costumo dizer assim: nós não sabemos o que acontece no tempo
daqui um segundo, daqui um minuto, daqui uma hora. Mas nós precisamos descansar o nosso coração naquele que sabe. Então essa é a pergunta. Há um tempo certo? E para nos ajudar a responder a essa pergunta, ou as perguntas que surgem dessa lição de número 3, está conosco o pastor Willy. Pastor Willy, seja muito bem-vindo. Mais um estudo da nossa lição bíblica. É uma alegria ter você aqui com a gente. E a gente espera que seja um momento agradável de estudo da palavra de Deus. Amém. Paz do Senhor, pastor Samuel. Amém. Paz do Senhor para queridos irmãos e irmãs. Tema desafiador para a gente, mas ao mesmo tempo extremamente importante, né? Pelos dados que você coloca, as buscas por respostas e caminhos para tranquilizar o coração são muitas, né? Então que Deus use esse tempo para nos ajudar a encontrar aí alguns caminhos para acalmar os nossos corações. Amém, amém. Bom, a nossa lição faz uma divisão assim interessante. Ela fala sobre a confiança na soberania de Deus, a confiança na provisão de Deus, a confiança na justiça de Deus. Talvez porque dar uma resposta para todas as coisas que acontecem no tempo não é uma resposta tão simples, não é tão fácil. Mas como que nós lidamos com cada uma dessas questões? Pastor Willy, a primeira pergunta, ela já vai assim no cerne da questão, que é lidar com a soberania de Deus, né? Essa expressão, por exemplo, né? A gente não conhece o tempo, a gente não conhece o que vem no segundo seguinte, mas Deus conhece. Então, como que a gente pode descansar o nosso coração na confiança da soberania de Deus? Ou como que, qual o significado dessa confiança em Deus à luz desse texto de Eclesiastes? Eu acho que o maior desafio já começa com o fato de que, de fato, a gente não está no controle, né? Eu acho que o coração humano, ele sempre quis ter o controle das coisas. Então, tudo que se fala de há um tempo que não está no nosso controle e existem coisas que não estão debaixo do nosso domínio, isso já causa uma agonia no coração. A gente, depois da queda, a gente não quer viver independência. A gente quer ter o controle da vida. Por isso que algumas coisas são tão importantes para o ser humano, como, por exemplo, o dinheiro. O dinheiro gera uma falsa sensação de que a gente está no controle. Aí, quando Jesus, o Senhor, ensina a gente a orar dizendo, dá-nos o pão nosso de cada dia, Ele estava dizendo, não adianta, você vai ter que todo dia pedir o pão do dia. A gente queria ter pão para pelo menos 10 anos. 10 anos, para não ter preocupação, né? Não intensificar as orações, né? Esse é o caminho, né? O Senhor também contou uma parábola, que me liga uma com a outra aqui, onde Ele fala que o homem juntou muito nos celeiros, colocou lá uma rede na varanda, na minha linguagem, e falou assim, eu não preciso mais trabalhar. Na verdade, ele estava dizendo, eu não preciso mais orar, né? Porque eu já tenho recurso. Já tenho o suficiente. Aí Jesus falou, não sabe de nada da vida, você não está no controle, né? Então, o primeiro caminho é a gente assumir que, de fato, a gente não está no controle. E que existe um ser que está no controle. Existe alguém que, apesar da desordem do mundo, que está sentado no trono. E que esse ser controla todas as coisas. E que o caminho que vai acalmar o nosso coração não são os caminhos que a gente acha que vão trazer essa paz. Porque todos os ídolos que a gente constrói na expectativa de encontrar essa paz nos frustram, sugam as nossas energias e depois vão nos frustrar. Então, a primeira coisa é perceber de fato, nós não estamos no controle. E há alguém que está. E essa atitude de confiar, né? Como confiar nesse ser, nesse Deus que está no controle? Além de eu admitir que não vem de mim isso, é acreditar que todos os movimentos que esse Deus tem cooperam para o bem daqueles que o amam. É acreditar que há um propósito para tudo. É assim que o Eclesiastes começa esse capítulo, né? Para tudo há uma ocasião certa. Versículo 1. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, esse ser que rege todas as coisas, de quem vem o controle de tudo, ele tem um propósito sendo cumprido em cada tempo, em cada movimento, em cada situação, em cada fase das nossas vidas. É óbvio que a gente não pode esquecer que o propósito do Senhor sempre é desenvolver o caráter de Jesus em nós. Em nós, é o ponto áureo, né? Então é essencial a gente perceber isso. E o problema que a gente tem é que a gente faz de tudo para fugir de qualquer tipo de sofrimento. Porém, o que vai nos tornar parecidos com Jesus são justamente as situações desafiadoras da vida. Então, esse ato de confiar em Deus vem quando a gente
consegue se colocar nas mãos de Deus, mesmo não tendo controle da situação, e entender que, apesar de eu não entender os movimentos da vida, Deus está cumprindo propósitos eternos e soberanos, Ele continua no controle da história, mesmo que esse mundo, óbvio, depois da queda não esteja exatamente como Deus planejou, a gente sabe que Ele continua sentado lá. Isaías viu lá no capítulo 6, aquele capítulo que arrepia a gente, sim, né? Sim. O rei morreu, o povo começa a ficar desesperado, viu aí ele Senhor, fala, eu vi o Senhor, sublime. e ele estava sentado num trono, acima de todo o trono, ele continuava reinando sobre a história. No momento que o pessoal fala, e agora? Não, o Senhor continua lá. Deus continua. Não entra em desespero, né? Exatamente, não é pego de surpresa, não é pego né? de surpresa. É óbvio que também dizer que o Senhor está sentado no trono não é querer dizer que nós nos tornamos passivos e irresponsáveis diante da vida. Há toda uma responsabilidade nossa em meio a tudo isso que tem acontecido. Inclusive, se a gente continuar lendo aqui o livro do Eclesiastes nesse capítulo, ele fala que a gente se envolve em empreendimentos extraordinários, a gente desenvolve relacionamentos, que cabe a nós saber corresponder de forma coerente aos desafios que surgem à nossa vida. Tudo isso cabe a nós, né, essa administração. Porém, a nossa vida começa a fazer sentido quando a gente pega essa engrenagem maior de Deus e a gente usa essa liberdade que nós temos para entrar nesse projeto de Deus para a história, né, desse Deus que está como Senhor. E entende que, de fato, a gente pode descansar na soberania dele, porque nós não temos o controle, mas ele nunca o perdeu. E há um tempo certo determinado por Deus. O pastor Willy, e isso, na verdade, também acaba fazendo um contraponto muito significativo com até uma teologia recente, né, de algumas décadas, né, que tentam colocar Deus como não tendo o total controle das coisas, né? O teísmo aberto, por exemplo, é uma dessas vertentes, né? Essa ideia de que às vezes Deus é pego de surpresa no tempo, né? Deus não tem todo o conhecimento do tempo e às vezes é pego de surpresa no tempo. Eu acho que, assim, nem preciso dizer, mas essa teologia, na verdade, causa um verdadeiro desespero no coração humano, né? De saber que a vida caminha por uma espécie de surpresa infinita e que aquele que poderia intervir nessas surpresas também será surpreendido. Então, de alguma maneira, a soberania de Deus, ou reafirmar isso, acaba botando de lado também essa ideia de que Deus não tem um controle. Sem dúvida. A gente percebe que a questão da soberania não é fácil, e não é simples de se entender. Nós somos seres limitados entendendo o eterno, né? Então a gente não entende de fato. E existem dois caminhos para lidar, ou essa teologia aberta que você coloca aqui, que muita gente abraçou, né? Essa teologia de... No Brasil, inclusive. Sim, inclusive no Brasil, ganhou uma força aqui entre alguns líderes brasileiros. Ou a gente escolhe acreditar nessa teologia de que Deus vem correndo atrás também da história, ou a gente escolhe aquilo que a Bíblia está dizendo, que Deus é o Senhor da história. O Eclesiastes está dizendo isso claramente. Deus é o Senhor da história. E por mais que eu não entenda os movimentos da minha vida... A maneira como ele faz isso não é clara, né? Sim, exatamente. A mente humana não consegue alcançar. É maior. Maior. Eu não tenho dificuldade de assumir as minhas limitações. Então, para mim, eu continuo crendo que Deus é o Senhor da história, e mesmo que por vezes eu não entenda a minha própria história... Não tenha todas as respostas. O que cabe a mim Mas por meio da fé, eu acho isso extraordinário. Por meio da fé, vem sobre nós uma confiança pelo relacionamento com Deus, e que por mais que a gente não entenda, a gente continua crendo. É uma ação sobrenatural da parte do Senhor sobre nós, sobre o nosso coração. Onde eu não entendo, mas eu creio. E eu sei que Ele está lá, e eu sei que Ele está presente. E esse é o caminho que o Eclesiastes está dando aqui. É o Senhor sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, né? Eu achei interessante aqui, né, no próprio capítulo aqui, ele coloca, né, o homem... quando ele começa no capítulo 9, né? Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga, viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para os afligir, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração, e ele vai caminhando. Quando chega lá no final, ele vai dizer assim, ó, sei que tudo que Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar. Então aqui já concretiza que há um Deus no controle da história. E isto faz Deus para quê? Aí é interessante, né? Para que os homens o temam, né? Os homens temam diante dele. Aí o versículo 15 ele diz, o que já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Ou seja,
O ser humano em si não tem absolutamente nenhum controle. Sim, sim. Né? O que eu estou fazendo hoje, outros já fizeram antes, e outros vão fazer melhor ainda depois. Né? Mas no plano eterno é só Deus que sabe, que linka, né, aquele que fez antes com o que está fazendo agora, com o que vai fazer depois, e renova isso e faz tudo isso para o seu propósito ser cumprido, o seu plano ser exercido. Sim. Eu acho curioso que o Eclesiastes, se você olhar na maneira frustrada, em que em alguns momentos ele está realmente frustrado, está bem down, assim. Amargo, né? A gente fala com a vida, né? E até uma coisa para a gente prestar atenção, porque as decisões que a gente toma na vida podem nos amargar na história, né? A gente percebe que pessoas que chegam à maturidade amargas nem sempre passaram por situações mais difíceis, Sim. mas reagiram de forma ruim Sim. a situações desafiadoras da sua vida. E é um cuidado que eu tento tomar com o meu coração para a gente não amargar diante das coisas. Envelhecer com o coração amargurado é a pior coisa. É a pior coisa, né? A gente perceber que chegou à maturidade amargo, né? Sem sabedoria para lidar com a vida. E ele pega a vida dessa ótica, né? Dessa ótica amarga, onde ele não tem esse propósito. E esse momento ele coloca isso. Tudo vira um tédio para o Eclesiastes a partir disso. Exato. Então, assim, o que pode ser experiência sua que vai me fazer crescer é um tédio para ele, é um tédio. Então, os atos só se repetem. É a geração que gente que morre, gente que nasce, morre, nasce. Você trazer uma criança no colo dele e falar assim, tá nascendo esse, mas vai morrer outro também. Então, é interessante a gente sacar esse amargo que ele teve com a vida, né? Para não cair nesse mesmo caminho. E é um caminho muito perigoso, né? Perigoso. Você quer ver quando que isso acontece assim, com regularidade, né? Essa ideia. Quando minha esposa estava grávida do nosso filho, e aí eu fui assistir o primeiro ultrassom, e aí filma aquela coisa toda e tal. Mas, cara, vem aqui, cara, ultrassom do meu filho e tal. Cara, eu já tive 5. Nada de novo debaixo do sol. Nada de novo, né? Só que aí que a gente começa a entender, assim, por exemplo, ok, você já teve 5, mas esse é o meu tempo. Né? Sim, esse é o meu tempo. Essa é a graça. E isso tem significado, isso tem sentido para mim, porque isso está dentro do meu tempo. É o meu tempo de viver isso agora. E ainda que você já tenha vivido, para mim é uma novidade. Né? Então, eu achei bem interessante você estava falando, eu lembrei. Eu toco um pouco de violão, você toca também, provavelmente melhor do que eu. Mas eu tenho um violão lá na cabeceira, né? E a música pode ter 200 anos, né? Quando você pega, ela é nova. Ela é nova. É esse ciclo, né? Aí eu pego, tem o Márcio que você conhece lá do Parque Boa Esperança, que é músico profissional. Eu falo, cara, manda que eu não tô entendendo isso aqui. Ele manda, cara, aquilo que ele já tocou. Cara, não é nada de novo. Esse acorde debaixo do sol, os meus dedos ainda estão... É bem por aí mesmo, é bem por aí mesmo. E na verdade, assim, isso enlouquece, né? Primeiro que isso enlouquece porque é o tédio, né? O tédio toma conta, então você nunca tem aquela perspectiva de que você está vivenciando algo bom, algo novo. Sim. E segundo de fato, essa questão da amargura, né? O coração amargurado é aquele coração que não encontra mais contentamento nesse plano eterno de Deus, nesse plano sendo executado de Deus, né? Verdade. Isso é uma coisa terrível. Bom, o texto de Eclesiastes 11 a 15 é um convite para desfrutarmos do cuidado e da provisão de Deus. Com base aqui no comentário, no segundo comentário, do item 2, como que nós podemos desfrutar, né, desse cuidado e dessa provisão de Deus com base nesse texto que a gente citou, inclusive, do versículo 11 até o versículo 15. Quando a gente fala de provisão, a gente lembra de sustento, de trabalho, né? Inclusive, ele fala aqui também, mais uma vez, de uma forma amarga, né? Ele fala que peso que Deus colocou nas costas é um castigo, humano, né? Aflige. A gente trabalha e, no fim, trabalha para só sustento, né? A maioria de nós vai trabalhar... Um ciclo vicioso, né? Meu salário mal caiu, minha esposa já mandou uma mensagem, para pagar. Então, ele fala, é um tédio esse negócio. É um tédio. Mas é interessante essa maneira que ele coloca, que as coisas de fato podem se tornar um tédio. Porém, quando a gente olha lá para o Gênesis, não foi isso que Deus planejou. O trabalho foi uma bênção de Deus. E de fato quando a gente encontra esse propósito de poder trabalhar e saber que a gente está cooperando para a criação de Deus. O pecado trouxe esse peso, né? De amargura. Hoje você não tem talvez o mesmo trabalho de suor do rosto de Adão, mas a gente pega a condução lotada, a gente tem chefe ruim, a gente tem funcionário ruim.
Então, virou um peso. Ele olha primeiro para essa amargura que a gente pode também ter no nosso coração em relação ao trabalho. Porém, ele fala que, apesar da vida difícil, no versículo 11, ele fala, Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Então, uma maneira da gente encontrar descanso diante dessa vida desafiadora, e que é desafiadora mesmo. Sei que muitos irmãos e irmãs, né, todos os dias, nessa fase de pandemia, pega a condução lotada, suporta gente difícil no ambiente de trabalho. Porém, como a gente consegue lidar com... É uma sobrevivência diária, né? É sobrevivência, é triste quando a gente chega à sobrevivência, né? E como a gente pode lidar com essa vida tão dura e tão desafiadora e sem amargar, né? E ele fala dessa questão de que Deus colocou um sentimento, a conexão com a eternidade. Eu acho isso muito importante, porque eu acho que acalma muito os nossos corações. A nossa vida não está limitada a isso. A nossa vida não está limitada a esse mundo. Então, eu posso confiar no cuidado de Deus, porque eu sei que, além dele me sustentar hoje, eu sei que a minha vida não se limita a esse mundo e a essa vida de sofrimento. Eu acho que isso já ajuda muito a gente a lidar com essas questões, as nossas angústias, aflições, decepções. A gente falando aqui de sustento, né? Quanta gente faliu nesse tempo, Sim. Quanta gente perdeu emprego nesse tempo que a gente está vivendo. Porém, há motivos para a gente continuar confiando em Deus? Sim. Sim, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, que já mostra o amor e o cuidado dele por nós. Sim, porque a gente sabe que nele, a nossa história não está mais limitada a esse mundo de decepções. A nossa vida está conectada à eternidade. Inclusive, até a lição aqui colocou algumas atitudes que demonstram que a gente tem essa confiança em Deus, apesar das circunstâncias, né? E ele colocou aqui que uma das atitudes que a gente pode ter, e está até conectado aqui com o versículo 12 aqui do texto, mas um dos caminhos para que a gente demonstre a nossa confiança é fazer o bem, ou seja, é doar. Apesar das circunstâncias difíceis, da incerteza de eu não ter muito, eu fazer por alguém é uma coisa que me faz bem. Isso é bem importante a gente perceber. E ele fala também que uma maneira da gente desfrutar desse cuidado de Deus, além de fazer o bem, é não perder a alegria da caminhada. A contentação é algo que agrada a Deus, né? Enquanto o Eclesiastes amargou, apesar das circunstâncias da vida, eu manter o meu coração em estado de alegria, de contentamento, é uma maneira de eu deixar que Deus venha suprir o meu coração diante dessas questões. Eu gosto muito dessa fala aqui, que ele fala de fazer o bem, né? Porque é provado isso, né? Que quanto mais a gente pensa nas nossas próprias causas, mais a gente sofre. Mais tédio a gente vive. Mais tédio. Quanto mais eu me fecho no meu mundo, e é provado também que aqueles que colocam aquele nariz de palhaço e vai lá no hospital do câncer são pessoas mais felizes. Sim. Apesar de acompanharem de mais perto a luta do outro, que um dos caminhos que me faz bem é sair de mim mesmo. Compartilhar, confiar que Deus tem cuidado de mim e a partir disso também manifestar esse mesmo cuidado sobre outras pessoas. O Harold Kushner fala um negócio interessante, que ele diz que a grande alegria do carro novo é andar com os amigos. Sim. A grande alegria da piscina em casa é chamar as pessoas para desfrutar. Da churrasqueira, né? Eu tenho um detalhe aqui interessante, pastor Willi, aqui, que de fato ele fala isso, né? Que eu vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso e tal. Aí quando chega lá embaixo, ele vai dizer assim: não há nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Né? Aproveitar mesmo tudo o que você tem. Aí, olha como ele muda a ideia do trabalho aqui, né? Aí ele vai dizer assim, ó: é também um dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Né? E aí, assim, isso aqui encaixa um pouquinho naquela questão que a gente começou anteriormente, na questão da sobrevivência. Aqui ele não está falando de sobrevivência. Né? E talvez esse seja o dilema e talvez a vida de muitas pessoas, né? Que recebe o dinheiro, né? Então trabalha, se esforça, é muito suor, recebe o dinheiro, mas não dá para levar os filhos para comer um McDonald's. Não aí. Dá. Né? O dinheiro bateu na conta, foi embora. Não dá para fazer uma viagem. Né? Sim. E talvez aqui o Salomão está falando isso, né? O Eclesiastes está falando isso, né? Olha, contudo, ainda é melhor você trabalhar, ganhar
doar, usufruir, sabe? Você olhar e falar assim, valeu a pena, né? Esse mês valeu a pena, né? Sim. E talvez esse seja um grande conflito que às vezes a gente, assim, talvez faça valer mais ainda esse sentido de provisão de Deus, de cuidado de Deus, né? Porque chega uma hora quando você está sobrevivendo, assim, é difícil encontrar uma satisfação, um contentamento no coração, não é? Eu acho interessante que você falando aqui, eu fico fazendo essa conexão, né? A gente começa dizendo que Deus está no controle. A gente tenta ficar no controle. E uma das maneiras de eu me sentir no controle é retendo bens. Não é assim, deixa eu fazer uma reserva, sobrou 200, eu vou guardar 200. Sim. Não que nós sejamos contra o planejamento familiar. Sim. Mas é interessante alguém dizer assim pra gente, você não vai controlar a sua história, não adianta. E aí, cara, pegou o 13º, compra roupa pra tua mulher, faz alguma coisa. Falei isso numa pregação uma vez, umas irmãs até deram glória a Deus altas. Mas vai jantar, mas é verdade, a vida não é mais do que isso, a gente não vai conseguir ganhar o controle da história. Então quando ele começa dizendo, ele falou, não adianta, você vai tentar controlar, você não vai conseguir. Aí ele chega nesse momento e fala pra gente, né? Come o churrasco. Desfruta. Sabe, é óbvio que a vida... Deus criou sábado, né? A gente não pode esquecer disso. Sim. Então Deus fala 6 dias. Se a gente não se esforçar nos dias e no tempo que a gente tem que se esforçar, a gente sofre. Porque carrega sempre o sentimento de que a gente está com coisa em aberto. E às vezes está mesmo. Sim. Mas se a gente também não aprender a ter esse tempo... A ter esse descanso, de lazer, de descanso, de renovação física e espiritual... A gente adoece mais ainda. Então é importante esse ciclo. E é pecado, bem. Né? É pecado. Jesus falou isso, né? Muito, né? Meus queridos, embora muitas pessoas olhem, né, para o trabalho, né? Tem aquela famosa frase, o trabalho dignifica o homem, né? Sim. Não sei quem criou essa frase, mas o trabalho dignifica o homem. Mas fica sempre aquela ideia de que você trabalha, mas está faltando alguma coisa. Você precisa trabalhar mais para você ter mais dignidade, para você ser mais alguma coisa, para você ter mais alguma coisa e por aí vai. Deixa eu te dizer uma coisa. Conquanto Deus ele tenha nos criado e tenha colocado o trabalho na nossa trajetória, workaholic é pecado. Workaholic é pecado, cara. Sim. Você não ter tempo para nenhuma outra coisa, a não ser trabalhar, tem coisa errada. Não está certo isso. E eu acho que isso, inclusive, contraria esse princípio, né, do cuidado e da provisão de Deus, né? Porque eu tomo o controle de volta, né? Sim. Eu vou trabalhar, eu vou fazer mais essa hora extra aqui, porque aí vai sobrar mais um dinheiro no final do mês, e aí você chegou em casa, o seu filho já dormiu, aí você levanta de manhã cedinho, o seu filho ainda não acordou, aí você não participou da reunião da escola, você não sabe como ele está se desenvolvendo, aí o dia que você ouve o seu filho falar papai, você fala assim, nossa, ele falou papai, aí sua mulher fala assim, ixi, já tem 3 meses que ele está falando, né? Sabe que ontem a gente está nesse tempo de aula online, né? Então eu tô nessa luta, né? De toda a tarde. Acordo bem cedo e começo com meu filho estuda à tarde. O Vitor tem 6 anos, ele está na alfabetização agora. E é extraordinário você ver um menino que você viu aprendendo a andar, aprendendo a ler, né? Então é uma coisa incrível. Aí ontem eu estava ali, é tenso, né? Porque a criança na aula online, ela vai escorregando na cadeira, vai escorregando e vai sumindo, você coloca ele em pé de novo. Aí eu tentando responder mensagem, tentando ler para fazer o que eu preciso fazer, tentando trabalhar ali. Mas aí um tempo você para e fala isso. Eu falei, só que extraordinário, hoje ele aprendeu a formar sílabas. Ele falou, pai, 3 sílabas, 4 sílabas, 5 sílabas. Como a gente pode jogar essas fases fora nessa corrida desenfreada, tentando assumir o controle da vida e da história, né? É verdade. Pastor Willy, a gente fala da soberania, a gente fala do cuidado, da provisão de Deus, mas a pergunta de número 3, ela toca num outro ponto extremamente importante. Quem é o ser humano e qual o seu destino, de acordo com a Escritura Sagrada, né? Aqui, Gênesis 2:7, 17, 3:6 a 15, Eclesiastes 3:20, Romanos 6:23. Qual é o destino e quem é o ser humano, Pastor Willy? Você sabe que quando a gente lê esse capítulo meio avulso, a gente tem a impressão que ele estava confuso. Dá uma sensação, né? Que você vai para um assunto, vai para o outro. Sim. Mas o Eclesiastes tem muito isso, né? Ele tem essas oscilações. Porém, quando a gente percebe aqui esse capítulo, a gente percebe que ele está falando de fato de um só assunto. Porque ele começa falando da limitação humana, começa a falar que Deus está no controle, e aqui ele deixa mais enfático ainda
a nossa limitação. Ou seja, a gente tenta ter o controle da vida, mas nós não somos nada. Se você olhar aí no versículo 20 do capítulo 3, ele diz assim, ó, todos vão para o mesmo lugar. Não adianta o teu status, o lugar que você vai conseguir, né? Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó todos retornaremos. Ou seja, você vai tentar assumir o controle da vida, você vai trabalhar desenfreadamente, mas no fim da história vai lá para o Gênesis, né? Não existe um morto mais morto que o outro. Não é? É uma questão que a gente pensa muito, por exemplo, na pandemia, é que não teve critérios, né? Não foi uma doença de pobre ou de rico. Sim, foi uma doença que veio mostrar que todo mundo é finito, todo mundo é limitado, ninguém tem o controle da vida, desde artistas famosos no mundo, no Brasil, a pessoas muito simples morreram diante dessa pandemia. Então, ele está mostrando para a gente de fato, você vai tentar assumir, mas não adianta. Há um tempo de Deus para cada coisa, há um Senhor que está sobre a história. É óbvio que o pecado não é um plano que Deus tinha a princípio, nós somos criados para a vida, né? O próprio Deus colocou a eternidade no nosso coração. Mas o pecado, como consequência do pecado, a realidade da morte alcançou a todos nós. Então ele coloca a gente nesse devido lugar, dizendo que não adianta a gente tentar fugir dessa realidade. Por mais que a gente tente assumir o controle da vida e da história, nós somos seres limitados, nós todos fomos afetados pelo pecado e todos nós estamos caminhando para a morte. E aí a teologia fala muito, eu gosto muito dos teólogos que falam isso, eles falam que a gente tenta fugir da necessidade de um redentor. A gente tenta fugir desse negócio de que a gente precisa. Essa tentativa de controle. Eu faço doação do que eu tenho, mas não adianta. Todos nós, o apóstolo Paulo fala isso em Romanos, né? Pecado atingiu toda a humanidade, todos nós estamos debaixo do pecado, todos nós precisamos de um redentor, todos nós precisamos desse Deus que está aqui no controle da história, não tem como a gente fugir disso. Tá totalmente fora aqui, pastor, mas pensa assim comigo, será que esse capítulo 3, ele também não, assim, além desse alerta de que há um tempo para todas as coisas, quando eu leio, por exemplo, aqui o versículo 22, né, ele chega a essa conclusão, né, pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Não dá também a entender que esse capítulo 3 é também um tratado a respeito da valorização do tempo também? Sem dúvida. Da preciosidade que o tempo tem. Sem dúvida. A gente acabou de citar o exemplo, né? É a fase da alfabetização da criança que você pode perder, é a fase do teu casamento que não vai voltar, é a fase da tua saúde que você talvez não recupere, porque queira a gente está envelhecendo, né? Não tem como fugir disso. Eu tô chegando aos 40 já, cara. Não fala assim, eu tô chegando já aos 40, porque eu passei. Já passou. Então, isso mexe eu tinha 15, esses dias eu tinha 15, cara. Eu fiz 41 em março. Olha só. Eu não devia ter falado. Você tá jovem, mas você tá jovem, tá jovem. Eu acabei de fazer, tá tranquilo. Mas eu vejo as pessoas, né? Eu tava conversando com os meninos da igreja, e eles falam assim, cara, o cara fala como se eu fosse um cara de 40 anos já. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Calma que vai chegar lá. Assim, daqui a pouco você não fala mais essa frase, né? Ô, pastor, desculpa aí. Mas de fato, há esse posicionamento de aproveitamento coerente e saudável da vida. E até mesmo assim, do ponto de vista pessoal mesmo, quando a gente vai, né? Por exemplo, nós estamos quarentando aqui, você vai percebendo que ficou muita coisa para trás, ficou muita coisa por fazer, ficou coisas que não dá mais para serem feitas, tem sonhos que aos 40 já não cabem mais serem realizados, eles já ficaram em algum lugar do passado. Fica estranho se você tentar fazer Fica agora, até estranho, E aí a gente percebe isso, né? Qual é o tempo que você viveu? E aprender a degustar a alegria do tempo que a gente vive. Sim. Né? Porque eu posso chegar aos 40 anos, como a gente falou aqui já, amargurado, né? Amargurado, olhando para tudo que eu não realizei e sentindo essa frustração, culpando esse tédio, culpando pessoas, faz muito isso. Ou eu posso olhar e dizer assim, qual o melhor que eu posso ser aos 40 anos? Né? Uma vez um velhinho falou para mim, e ele disse assim, pastor, eu não vou mentir não, eu agora com 60, correr eu não corro não, mas eu ando bem ainda, né? Então veja, é interessante isso, né? Só joga esses 60 para 80, porque só vai ficar chateado. Não, mas aí é ele que está dizendo lá. Só que assim, é interessante isso, assim, porque cada fase
cada tempo nosso, ele traz uma nova forma da gente viver, uma nova forma da gente enxergar as coisas, né? Esses dias eu estava no banho. O banho é sempre um lugar de reflexão, né? Eu estava pensando e tal. E aí eu pensando assim, tudo que eu já fiz na minha vida, tudo que eu já trabalhei na minha vida, e eu pensando assim, meu Deus, que energia era essa que eu tinha quando eu fazia isso? Quando eu subia andaime de 25 metros e descia na chuva e tal, e depois, meu irmão, eu virava o trabalho e hora extra, ia embora. E aí hoje você olha e você fala assim, a pessoa fala assim, ô pastor, vamos comer uma pizza? E você fala assim, rapaz, tinha que ser hoje, dá para ser outro dia. Porque cada fase, né, cada tempo desse tem a sua peculiaridade, né? Você tem mais força, você tem vigor, você tem mais... Chega uma hora que você aprende a ser mais reflexivo, falar um pouquinho menos, pensa mais, age com menos furor do que em outras ocasiões, né? Verdade. Tem alguém que fala que nós somos melhores de contar história do que viver a história. Né? A gente tem que ficar atento, senão a gente sempre vai estar contando o que fez ou não fez e não vai viver o momento que a gente tem. Exato. Muito legal. Meus irmãos, nós estamos aqui, nossa lição de número 3, estamos respondendo a pergunta se há de fato um tempo certo, um tempo determinado para todas as coisas. Pastor Willy, a soberania, cuidado de Deus, a condição do próprio ser humano, mas a nossa pergunta 4, ela diz, por que devemos confiar na justiça de Deus mesmo diante das injustiças presentes no mundo? Aqui, obviamente, essa pergunta vai no sentido de, talvez a gente poderia até fazer dessa forma, né? Como superar o tempo que nós estamos vivendo, né? Agora, né? Então tem alguém que está doente, tem alguém enfrentando alguma enfermidade, tem algum parente, algum amigo doente, você sofreu alguma injustiça, e é sempre muito difícil a gente encontrar as respostas quando a gente está vivendo aquilo. Exatamente. Ali, né? Exatamente. Então, como que essa confiança na justiça de Deus nos ajuda a superar esse tempo? Sabe que você citou isso, eu imediatamente pensei, né? A gente que prega, a gente é muito bom de falar, né? Até o momento que você sofre a injustiça, até o momento que você passa o aperto, você fala, meu Deus do céu, eu preguei tanto sobre isso e é difícil. Mas eu acho que eu tenho certeza que a gente encontra descanso na justiça de Deus, primeiro justamente conhecendo esse Deus, né? Levando em conta o quanto a justiça é essência na sua própria natureza, né? Então, para Deus, a questão da justiça não é uma escolha no fim da história, mas a questão da justiça é uma questão de essência de Deus. Isso é tão sério que Cristo morreu na cruz. Se a gente não entender o que Deus estava fazendo ali, que era para satisfazer a si mesmo, né? E que Jesus olhou para o Pai na cruz e falou, Pai, está pago. Ou seja, o problema não era com Satanás, não era com as pessoas, o problema era com o Pai, que é santo e justo. Então, um Deus que manifesta a justiça ao ponto de sacrificar o próprio Filho para que a justiça seja satisfeita, é óbvio que a essência é uma questão, a justiça é uma questão de essência para Deus e para a sua natureza. Porém, essa lição deixa a gente feliz no primeiro aspecto. Deus simplesmente não manifestou a sua justiça irada sobre pecadores, mas Deus deu a oportunidade de que todo ser humano que se rebelou um dia voltasse para Ele e encontrasse redenção através do sacrifício de Jesus. Então, a justiça é importante para isso. Aqueles que foram redimidos pela justiça são chamados agora para viver em justiça. E ao mesmo tempo, o Eclesiastes ele fala que nesse ciclo de limitação da vida, no nosso ponto final, todos nós um dia estaremos diante de Deus. Isso traz um alívio para mim, porque é óbvio que nenhum de nós alcança a perfeição, mas às vezes lutando, nós que fomos redimidos pelo sangue de Jesus, lutando para viver uma vida mais justa, sofremos injustiças, né? E tendemos a levantar para manifestar a justiça. Porém, a gente percebe que Deus, de uma maneira certa, correta, no versículo 17, vamos ver se não é aquele versículo que está aqui, ó. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, há um tempo para tudo o que acontece. Importante a gente perceber isso, que independente se você seguir um caminho ou outro, todos nós um dia estaremos diante desse Deus. Então, todos os opressores da história um dia estarão diante desse Deus. Eu acho que no momento do Apocalipse que fala que um dia todo joelho se dobrará aos pés de Jesus. Um dia os grandes reis da terra serão ressuscitados
para se dobrar aos pés de Jesus e dizer, realmente tu és Senhor. Então, diante das desordens da vida, saber que um dia Deus se levantará e fará justiça sobre tudo e sobre todas as coisas, é difícil, mas é um dos caminhos que eu tenho para poder descansar em Deus, que foi edificado. É um descanso sem controle de tempo, né? Sim. É um descanso onde eu descanso justamente porque eu não tenho o controle desse tempo, né? Então, o Senhor faz justiça, o Senhor vai fazer essa justiça, justos e injustos, o Senhor... E quando você falava, por exemplo, da questão de Cristo, né? Que a ira de Deus e a justiça de Deus, ela é executada no seu próprio Filho, né? E aí eu pensava aqui comigo, né? Será que alguém realmente pensa que passará incólume pela justiça, né? Sim, então, assim, é verdade. eu vou cometer inúmeras injustiças, eu vou fazer muitas coisas injustas. É óbvio, assim, que num sentido geral, todos os homens são injustos, né? Mas existem pessoas que praticam de maneira deliberada a injustiça. E será que realmente pensam que vão passar incólume diante do olhar, esse olhar prescrutador de Deus, né? Esse olhar justo de Deus, né? E o Eclesiastes traz essa tranquilidade, né? Olha, pode ficar tranquilo, todos terão que passar por debaixo desse olhar do Eterno. É importante esse nivelamento que ele coloca, né? Porque, de fato, todos nós somos pecadores e todos nós estávamos em estado de injustiça e somos injustos. Porém, Deus abriu uma porta de justificação e de um caminho de transformação de história. Mas aí Deus, aqui no Eclesiastes, mais uma vez está dizendo para a gente, aqueles que não se arrependem, aqueles que não voltarem, aqueles que não mudarem de postura, esses também um dia estarão diante de Deus. Então, acalme o seu coração, né? O apóstolo Paulo trabalha a respeito disso, Deus usando o apóstolo Paulo, onde ele fala, não se põe o sol sobre a sua ira, né? Acalma o teu coração. Salmo 4, o salmista fala a mesma coisa, né? Entregue suas causas a Deus, coloque nas mãos de Deus. Ou você vai ficar remoendo e você vai amargar, ou você vai dizer, há um tempo certo de Deus para cada coisa, onde Deus vai se levantar do trono e julgar todas as coisas. E a Bíblia coisas. fala, né? A vingança do homem não produz justiça. Não, né? produz justiça. É isso então, mesmo. ao Senhor pertence a vingança, porque a vingança do Senhor é uma vingança de justiça. Né? Irai, mas não peque, né? Você ficar irado é normal. É normal. O que você vai fazer com a sua ira é um perigo muito grande. Todos estaremos diante de Deus. Meus irmãos, estamos caminhando para o fim da nossa lição bíblica. E aí, pastor William, eu queria terminar fazendo essa última pergunta. É uma pergunta bastante pessoal até. Você já viveu um momento em que aprendeu a confiar no tempo de Deus? Se a gente fosse juntar, por exemplo, com a pergunta 5, ela diz em que momentos ou em que ocasiões nós podemos demonstrar uma fé submissa e resignada, né? E ao mesmo tempo ela chama a gente para dizer isso, né? Se a gente já viveu algum momento em que aprendemos a confiar nesse tempo de Deus. Bom, aí fica a seu critério como você responde essa aqui. Bom, eu tenho certeza que todos nós, né, já vivemos situações em que nós somos chamados a confiar em Deus. Hora de injustiças que a gente vive, sente no coração, ora em períodos de perda, em períodos desafiadores. Porém, a palavra de Deus diz que em tudo nós devemos dar graças. É difícil, é desafiador, mas é o que Deus está dizendo para a gente, né? O Eclesiastes começou esse capítulo dizendo que há um tempo determinado para cada coisa, e a gente sabe que o decorrer do texto há tempo, muito coerente até para o tempo que a gente está vivendo, há tempo de abraçar, mas há tempo de soltar, de afastar, há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. A gente queria viver sempre só uma parte disso. Sim. A gente queria viver só a parte da alegria. Na verdade, a gente vive a vida correndo dos momentos que a gente tem medo. É essa. Mas o que Eclesiastes está dizendo não adianta. A vida lhe trará momentos desafiadores. Porém, calma, há um Deus que está acima de todas as coisas. E é um desafio para a gente acreditar nisso que Deus diz, que todas as coisas contribuem de alguma forma para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em tudo dá graças. Como disse o apóstolo Paulo, numa ousadia muito grande, né? O que importa para mim é que o nome de Cristo seja conhecido. Eu queria muito chegar a essa maturidade, né? De dizer, eu fui levado para lá, para cá, fui preso. E aí, Paulo? Eu estou bem. Em todo lugar tá conhecido. Eu fui um exemplo para que Cristo fosse conhecido, né? Isso que importa. Pastor Willy, meus irmãos, estamos chegando ao fim da nossa lição bíblica. Pastor Willy, mais uma vez, obrigado. Eu queria que você orasse nesse momento de despedida aqui da nossa lição de número 3. Vamos lá. Santo Deus e Pai, pelo nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti.
Mais uma vez, nós estamos diante da Sua palavra, que nos desafia, Senhor, profundamente a confiar que o Senhor é o Deus que está no trono, é o Senhor que está acima de todas as coisas, é o Senhor que é Senhor da história. Nós cremos nisso, Senhor. Nos ajude para que esse coração que confia em Ti, independente das circunstâncias da vida, seja cada dia mais fortalecido em nós, Senhor. Faça-nos, Senhor, por Tua graça, descansar na certeza de que o Senhor é o Senhor da história. Existem irmãos e irmãs nesse momento que nos veem e que estão passando por momentos difíceis, fases difíceis. Nós intercedemos por cada um deles e delas, Senhor, pedindo que a certeza de que o Senhor está sobre toda a sua história, de que o Senhor não limitou a nossa vida e a nossa história a esse mundo de sofrimento, mas que o Senhor é o Deus da história e que os seus propósitos, no tempo certo, na hora certa, há de se cumprir na nossa vida e na nossa história. Pelo nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Willy, mais uma vez, Amém. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Meu irmão, minha irmã, finalizamos a nossa lição de número 3. Próxima semana, encontro marcado, nós vamos estudar a nossa lição de número 4. 2 é melhor do que 1. Eu espero você na próxima semana, que Jesus te abençoe e bons estudos.